Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora em que você está assistindo, este é o canal Neldes, Matemática, Física e Astronomia com o professor Edson. Trazendo a vocês o curso Mini Aulas de Pré-Cálculo em nosso primeiro módulo, Estudos Introdutórios, com o tópico Introdução à Teoria Geral de Conjuntos. Este tópico está dividido em 10 aulas aqui listadas. Nos vídeos anteriores vimos as 6 primeiras, e hoje vamos para a aula de complementação de conjuntos. Como objetivos de nossa aula temos definir a complementação de conjuntos, aprender a determinar o conjunto complementar absoluto de um dado conjunto e aprender a determinar o conjunto complementar de um conjunto em outro. Nas aulas anteriores já aprendemos as noções iniciais e os conceitos principais acerca dos conjuntos. Já estudamos as primeiras operações com conjuntos, mas ainda há outras a estudar. Vamos estudar uma operação que é feita sobre um conjunto, mas levando em consideração o conjunto universo da teoria ou um superconjunto dele. Complementação de conjunto ou conjunto complementar. Podemos definir o conjunto complementar da seguinte forma. Dado um conjunto A, chamaremos de conjunto complementar ou conjunto complementar absoluto de A e indicaremos por A superíndice C o conjunto dos elementos do conjunto universo ômega que não pertencem a A. Matematicamente, o conjunto complementar pode ser definido da seguinte maneira. Conjunto complementar de A igual ao conjunto dos elementos x, tal que x pertence ao universo e x não pertence a A. Podemos escrever como definição alternativa o seguinte. Conjunto complementar de A igual ao universo menos A. Em termos do diagrama de Venn, temos aqui representado o conjunto complementar de A, como a área pintada em azul. Sendo que também aqui aparece o conjunto A, que é a área de universo que foi retirada para que tenhamos o conjunto complementar de A. Temos outras 3 notações que podem ser usadas para o conjunto complementar de A, também chamado de conjunto complementar absoluto de A. Essas 3 aqui. Vamos a um exemplo para ilustrar melhor o conjunto complementar. Considere ômega igual ao conjunto dos números naturais, A igual ao conjunto de elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, B igual ao conjunto dos elementos 0, 2, 4, 6 e 8. Naturais pares, o conjunto dos números 0, 2, 4, 6, 8 até infinito. E naturais ímpares, o conjunto dos números 1, 3, 5, 7 e 9 até infinito. Determine os conjuntos a seguir. Conjunto complementar de A. Resposta. O conjunto complementar de A é ômega menos A. Como ômega é igual a conjuntos naturais, temos que o complementar de A é n menos A. Portanto, o complementar de A é o conjunto de elementos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 até infinito. Ou, em outra notação, é o conjunto dos números x pertencentes aos naturais, tal que x maior ou igual a 7. Item B, complementar de B. Resposta. O conjunto complementar de B é ômega menos B. Consequentemente, como ômega é igual ao conjunto dos números naturais, é naturais menos B. Desta forma, temos que o conjunto dos números B é o conjunto dos elementos 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Que pode ser escrito em notação matemática de outras formas, como essa aqui, complementar de B igual ao conjunto dos elementos x, tal que x é igual a 2k mais 1 para k pertencente aos naturais, ou x igual a 2l para l pertencente aos naturais e l maior ou igual a 5. Onde vemos que no conjunto complementar de B temos todos os números ímpares e todos os números pares maiores ou iguais a 10. Item C, complementar dos naturais pares. Neste caso, temos que o complementar dos naturais pares é ômega menos os naturais pares. Consequentemente, é naturais menos naturais pares. E isto dá o conjunto dos naturais ímpares, que pode ser escrito como conjunto dos elementos x, tal que x igual a 2k mais 1, tal que k pertence aos naturais. Ou simplesmente como conjunto dos naturais ímpares. Item D, complementar dos naturais ímpares. Neste caso, temos que o conjunto procurado é ômega menos os naturais ímpares. Portanto, naturais menos os ímpares, o que nos dá o conjunto dos números pares, que pode ser escrito na notação matemática que leva em consideração as suas propriedades, ou seja, conjunto complementar dos naturais ímpares igual ao conjunto dos elementos x, tal que x igual a 2k, tal que k pertence aos naturais. Ou simplesmente como conjunto complementar dos naturais ímpares igual ao conjunto dos naturais pares. Agora, podemos definir o complementar de A em B, levando em consideração os conjuntos A e B, e desde que A seja subconjunto de B. Vamos à definição. Dados os conjuntos A e B com A subconjunto de B, o complementar de A em B, indicado por C, superíndice A, subíndice B, é o conjunto dos elementos do conjunto B que não pertencem a A.
Matematicamente, podemos escrever complementar de A em B é igual ao conjunto dos elementos x, tal que x pertence a B e x não pertence a A. Ou, em uma outra notação, complementar de A em B é igual a B menos A. Vamos a mais um exemplo. Considere os conjuntos A igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, B igual a 0, 2, 4, 6, 8, C igual a 1, 3, 5, 7, 9 e D igual a 1, 3, 6, 9, 12, 15. Determine os conjuntos a seguir. Item A, complementar de B em A. Neste caso, temos que o conjunto complementar de B em A é dado por A menos B. Comparando os conjuntos A e B, temos que o complementar de B em A é o conjunto de elementos 1, 3, 5, 7, 9, 10. Item B, complementar de A em B. Como A não é subconjunto de B, o complementar de A em B não existe. Só podemos definir o complementar de A em B quando A é subconjunto de B. Neste caso, neste exemplo em específico, A é superconjunto de B. Por isso, podemos definir no item anterior o complementar de B em A, mas não podemos definir o complementar de A em B. Item C, complementar de C em A. Neste caso, temos que complementar de C em A é A menos C, que é o conjunto de números 0, 2, 4, 6, 8, 10. Já o complementar de A em C também não existe, porque A não é subconjunto de C. Complementar de D em A. Temos também que D não é subconjunto de A, portanto, complementar de D em A não existe. Entendida a operação de complementação, vamos a algumas propriedades dela. Considerando A e B dois conjuntos quaisquer e o conjunto universo ômega, é sempre verdade que complementar do complementar de A igual a A. Complementar de A união com A igual ao universo. Complementar de A interseção com A igual ao conjunto vazio. Complementar de A união universo é sempre universo. Complementar de A interseção universo é sempre o complementar de A. Complementar de A união vazio é o próprio complementar de A. Afinal de contas, a união do conjunto vazio com qualquer outro conjunto dá sempre o outro conjunto. Complementar de A interseção com vazio é o próprio conjunto vazio. Se A está contido em B, complementar de B está contido num complementar de A. O complementar da união entre A e B é igual ao complementar de A interseção com o complementar de B. O conjunto complementar de A interseção B é igual ao complementar de A união com complementar de B. A interseção complementar de B é igual a A menos B. Já o complementar de A união com B é igual ao complementar de A menos B. Temos também que complementar de A menos complementar de B é igual a B menos A. E, se A está contido em B, então A, diferença simétrica B, é igual ao complementar de A em B. Observação: mais importante do que tentar decorar estas propriedades é entender a operação e saber construir os diagramas de Venn para representar os resultados das operações. Desta forma, é possível demonstrar qualquer propriedade e usá-la sem precisar decorar. Vamos a um exemplo para ilustrar essas demonstrações. Considerando o conjunto universo ômega e os conjuntos A e B, mostre que, se A está contido em B, então complementar de B está contido no complementar de A. Usando os diagramas de Venn, temos que A está contido em B, então toda a região de A está dentro da região de B, que está dentro de universo. No diagrama seguinte, temos representado o conjunto complementar de A, e vemos que parte de seus elementos estão dentro de B. Já no próximo diagrama, temos representado o complementar de B. Comparando o segundo e o terceiro diagrama, vemos que o complementar de B está contido no complementar de A, desde que A esteja contido em B, demonstrando assim esta propriedade. Item B. O complementar de A união B é igual ao complementar de A interseção com o complementar de B. Usando os diagramas de Venn, temos que aqui temos o diagrama representando A união B. O segundo diagrama, temos a representação do complementar de A união B. No terceiro diagrama, temos em verde a representação do complementar de B. E no quarto diagrama, temos a representação do complementar de A. Comparando os dois últimos diagramas da primeira linha, percebemos que o diagrama do conjunto complementar de A união B pode ser obtido pela interseção entre o complementar de A e o complementar de B.
Desta forma, temos que o conjunto complementar de A união B é igual ao conjunto complementar de A interseção complementar de B. Os diagramas de Venn podem ser utilizados para provar ou para ajudar a visualizar as outras propriedades da complementação de conjuntos. Para conjuntos específicos, é possível calcular o conjunto pedido sem precisar usar as propriedades ou sem precisar usá-las para acelerar a determinação. Em resumo, nesta aula definimos e estudamos a complementação de conjuntos. Lembramos que há material de apoio no site neldis.com.br. Na próxima aula, continuaremos a estudar as operações com conjuntos. Especificamente, estudaremos o conjunto das partes de um conjunto. Então, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, dê um like no vídeo e até a nossa próxima aula.